Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar de um tema interessante que é sobre uma obra chamada Contra Errores Grecorum, do São Tomás, que ele fala contra os ortodoxos, né? Bom, ele escreveu esse livro chamado Contra Errores Grecorum em 1263, pouco depois do Império Bizantino ter retomado Constantinopla em 1261 e da queda do Império Latino, que era um estado cruzado formado mais ou menos no antigo território do Império Bizantino da dinastia dos Ângelos. Bom, se os teólogos gregos não usavam de métodos lógicos filosóficos no Império da Teologia, sim, e usavam ainda mais que os latinos. O primeiro filósofo da igreja foi São Justino Mártir, que viveu do ano 100 a 165, que faz o uso do neoplatonismo, do estoicismo para defender a fé católica. Enquanto os latinos tinham uma preocupação muito mais catequética, muito mais prática, como sempre, em resumir a fé, os gregos sempre tiveram a preocupação maior filosófica. Depois temos Clemente de Alexandria, que viveu de 150 a 215 ou 217, o Dionísio, o Areopagita, que viveu no século I, Orígenes, que viveu de 185 a 253, etc. Temos também Genádio II de Constantinopla, que viveu de 1400 a 1473, que foi patriarca de Constantinopla na época da queda da cidade, em 1453, que escreveu um livro falando da superioridade de Aristóteles em relação a Platão e admirava São Tomás. No entanto, ele acabou se tornando discípulo de Marcos de Éfeso, que viveu de 1392 a 1444 e acabou perdendo tudo isso no final da vida. São João Damasceno, que viveu de 675 a 749, escreveu um livro chamado Fonte do Conhecimento, que é dividido em 3 capítulos: capítulos filosóficos, das heresias e da fé ortodoxa. Dizem eles que aquele que tenta entender as coisas do espírito de modo natural, de modo como aqueles que não são do espírito, ou seja, os pagãos, tentavam entender as coisas, ele vai acabar ele mesmo caindo num paganismo ou num proto-paganismo. A teologia não é uma ciência natural, é uma ciência sobrenatural, porque ela tem como premissa a fé, ao contrário das outras ciências, que tem como premissa uma evidência imediata que nós capturamos pela nossa capacidade de juízo. Por exemplo, a lógica se baseia na nossa capacidade de captar que algo é e não pode ser o seu contrário ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. No entanto, há algumas ciências como a psicologia, cuja premissa depende de uma clarificação anterior de uma outra ciência. Já as premissas da teologia não são nem evidentes a qualquer razão, porque a que razão seria evidente de que Deus é unitrino? A que razão seria evidente de que Deus se encarnou por meio de uma virgem e morreu por nós e voltou no terceiro dia? Se hoje eu posso conhecer as proposições da fé sem tê-las, sem acreditar nelas, então a teologia se tornaria um mero remoer de dados de juízos da fé. Essas letras que estão no credo, elas não são a fé de verdade, e a fé de verdade seria algo mais interior, que, segundo os ortodoxos, é apreendida por uma capacidade nossa chamada nous. Isso cheira a gnose e modernismo. Se a fé não é essas proposições promulgadas por alguma autoridade, o que ela é então? Então, ela é apreendida por essa capacidade noética. O que essa capacidade apreende? O próprio Espírito Santo? Se o ortodoxo responder que sim, temos um problema. Segundo o próprio ortodoxo, o que está em nós não é a própria inabitação física da Trindade na substancialidade do homem como um acidente. Se o dizem, eles podem então jogar fora o mesmo ardor que eles têm sobre o filioque, que cabe outro vídeo à parte. Eles acreditam que há uma contradição entre Deus ser unitrino, o que torna para eles Deus imperfeito. E sempre que se aponta o erro deles, eles falam que você está vendo com lentes muito racionais e os mistérios de Deus não podem ser compreendidos de forma totalmente racional. Os ortodoxos são ortodoxos porque é muito fácil ser ortodoxo, porque qualquer coisa que se aponta para ele, ele fala que você não conhece a verdadeira ortodoxia, e as fontes ortodoxas são difíceis de achar, e não tem em português, mal tem em inglês e espanhol, apenas em grego ou em russo. Por isso que a fé ortodoxa muitas vezes é um artifício sofístico de uma religião de preguiçosos. Muitos padres gregos e latinos falam do nous, e Santo Agostinho fala que em nós há uma parte da alma que recebe a luz divina.
Segundo a santa doutrina de São Tomás de Aquino, podemos considerar o homem sobre alguns aspectos. O estado atual do homem é de caída do paraíso, mas para isso ocorrer e essa queda ser algo sobrenatural, quer dizer que antes precisamos supor que no homem há uma potência para receber Deus. Mas se a recepção de Deus é algo sobrenatural, como há no homem essa potência? São Tomás responde isso de maneira magistral, falando que o homem naturalmente possui matéria e forma, corpo e alma. A alma é simples, mas é uma simplicidade quanto às partes subjetivas e partes integrais. Isso quer dizer que o homem não é que nem os animais. O animal é algo complexo, porque existe o animal racional, o animal bovino, equino, etc. Isso se chama um todo universal de partes subjetivas. A alma não tem partes subjetivas, mas ela também não é um todo integral de partes integrais, como uma casa que precisa de telhado, janela, porta, chão, alicerce para existir. A alma não, ela é ela mesma uma substância simples. No entanto, como ela não é ato puro, ela tem algo de potência, porque só Deus é ato puro, né? Se ela tem algo de potência, precisa emanar dela algumas potências ativas pelas quais ela vai atingir as suas potências passivas. Quais são essas emanações? A alma racional, a alma simples, a alma animal e a alma vegetativa. Da alma racional emanam duas faculdades, a vontade e o intelecto. Do intelecto ao intelecto ativo e intelecto possível. O intelecto ativo pega as imagens sensíveis que temos no nosso cérebro, age sobre essas imagens de tal forma que vai torná-las inteligíveis sem entendê-las. As coisas eram materiais, estão no nosso cérebro, e se tornam imateriais, estão na nossa alma. O intelecto possível agora sim as intelige e tem três operações. Simples é apreensão, juízo e raciocínio. E a vontade é uma potência simples, tem o ato de amor ou de odiar. E ela pode ser controlada por hábitos intelectuais como prudência, justiça, etc. O homem só poderia ter acesso a Deus pelo conhecimento racional dele, e a partir disso, a vida do homem será a imitação da vida de Deus, como dizia Aristóteles. Isso é o que São Tomás chama de religião na Suma Teológica, que é uma virtude natural do amor a Deus. Só que nós não somos perfeitamente naturais, e esse estado natural é hipotético, porque nunca existiu um homem sem que Deus desse uma mínima graça a ele. Deus decidiu colocar no homem a chamada potência neutra ou potência obediencial, e não é natural do homem, ela não faz parte da ontologia da alma. É na potência obediencial que vai cair os hábitos infusos da fé, esperança e caridade, as graças habituais, a graça santificante, e no dia final vai cair a luz da glória, que nos permitirá ver a Deus por essência. Isso Santo Agostinho chamava de luz divina e os gregos chamam de nous. Quando Deus conhece algo, ele cria esse algo e o intelecto agente é meio que isso. Ele não está criando algo como dizia Kant, mas ele está criando o modo de ser da coisa, o modo de ser da alma, abstrato, inteligível e material. É isso que querem dizer quando o nous agora é o intelecto agente. Mas quando se trata de teologia, ou seja, do nous enquanto recebe a graça, aí estamos falando da potência obediencial. Muitos conceitos do Concílio Vaticano II vieram dos ortodoxos. Os ortodoxos, por exemplo, toleram o divórcio. Os ortodoxos falam que o Papa já foi o primeiro, mas perdeu o comando por causa que caiu em heresia. E porque o comando passou especificamente para o Patriarca de Constantinopla e não para o de Alexandria, Antioquia, etc. Segundo eles, foi porque Constantino quis que Constantinopla fosse a nova Roma. Que direito tem Constantino para dizer qual que vai ser a capital da fé, né? É Roma porque São Pedro foi martirizado em Roma, né? Então, para eles não há uma subordinação do Estado à Igreja, mas sim da Igreja ao Estado. Por que os ortodoxos consideram os últimos Romanovs santos, por exemplo? Eles morreram pelo país, é verdade, mas não pela fé, nem mesmo pela fé ortodoxa. Ivan o Terrível da Rússia, que viveu de 1530 a 1584, começou o movimento eslavófilo de exacerbação do amor à cultura eslava frente à Renascença. Depois vai vir a sofiologia, que falava algo sobre energias incriadas, e foi tão feio que a própria Igreja Russa condenou. Eles também vão para uma parte muito mais orientalizante na questão das energias, que é um dos aspectos que lembra até o hinduísmo. Por exemplo, Gregório Palamas, que viveu de 1296 a 1351, falava que os ancestrais de Nossa Senhora não tinham totalmente o pecado original e que ia diminuindo que nem uma meia-vida de um átomo radioativo até chegar na Nossa Senhora, que não tinha nenhum pecado.
Isso é gnose pura, coisas que os cátaros também falavam. Os ortodoxos também acham que o inferno é apenas um estado de espírito e que os modernistas defendem hoje em dia. Inclusive, eles falam que é possível sair do inferno. Alguns ortodoxos negam a transubstanciação. A teologia ortodoxa é extremamente voluntarista, então é mais uma questão de você sentir as energias, ser absorvido, que lembra muito as religiões orientais, principalmente o budismo. O ecumenismo também veio dos ortodoxos. A questão de Gregório de Palamas, também chamada de questão palamita, foi equivalente àquela das investiduras para o Oriente. A controvérsia exicasta, como também pode ser chamada, foi uma disputa teológica no Império Bizantino durante o século XIV entre os defensores e oponentes de Gregório Palamas. Ainda que ela não tenha sido a causa principal da Guerra Civil Bizantina de 1341 a 1347, ela influenciou e foi influenciada pelas forças políticas em jogo nessa guerra. A disputa terminou com a vitória dos chamados palamistas e a inclusão da doutrina palamita como parte do dogma da Igreja Ortodoxa e com a canonização de Palamas. Gregório de Palamas defendia que dentro do ser humano o espírito é na real composto pelo nous, que não é o intelecto, mas é o que nos liga à divindade. Esse nous está obscurecido e manchado e é necessário que nos retomemos, o que cheira muito a gnose, parecia com a visão catra de que a matéria impede a divindade. A presença de Deus em nós é chamada de graça incriada. Na sequência lógica, temos a graça santificante criada que justifica a nossa alma, nossa natureza e a santifica, ou seja, a eleva a uma condição que ela não poderia chegar por si só, através do dom da caridade, que nos habilita a amar a Deus, que então se faz presente em nossa alma como graça incriada. Essa graça santificante tem uma presença acidental na nossa alma, e Deus tem uma presença do ponto de vista de relação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque a alma tinha a parte racional que o espírito, que tem o intelecto e a vontade. E Deus dotou o homem das capacidades de alcançar o seu fim natural, porque se não pudesse, Deus teria criado uma natureza imperfeita e isso não pode acontecer porque Deus é perfeito. Quando os palamistas afirmam que o nous, esse não intelecto, está dentro do homem, eles estão dizendo que dentro do próprio espírito do homem tem uma relação com Deus, como se houvesse um elemento sobrenatural dentro do natural, o que é contraditório. Isso dá a entender que o fim do homem é remodelar esse nous, só que para os palamistas a união com a divindade por meio das energias incriadas também é um fim sobrenatural. Então você confunde o fim natural com o sobrenatural, um absurdo metafísico e lógico. Deus se faz presente anteriormente à própria alma, e mesmo pela graça santificante, Deus só é presente porque a graça santificante habita de forma acidental na nossa alma. Deus não se liga a nós dentro de nossa alma, porque senão nos tornaríamos deuses. Palamas falava que, abre aspas, removendo o véu das criaturas é possível enxergar essa energia dentro de si, fecha aspas. Ou seja, essa união com as energias que importa. Ou seja, você é totalmente engolido pela divindade, assim como, por exemplo, a noção de religiões orientais, por exemplo, o shintoísmo, budismo, que muitos falam de o ser humano é tipo uma gota que quando morrer vai se mesclar a um oceano, como se ele, que é uma noção panteísta do ser humano, né, e da matéria. Ou seja, você sendo totalmente engolido pela divindade, você esquece de si mesmo e se torna um só com a divindade. Depois vieram os melquitas, que vão tentar conciliar a visão esotérica palamita com a visão beatífica tomista. No entanto, os melquitas depois voltaram à comunhão com Roma. Como os ortodoxos negam a relação eterna entre o Espírito Santo e o Filho, não tem a necessidade de intelecto para mover a vontade. Ou seja, a vontade pode ser cega, pode ser só experiência mística, um amor desordenado, uma experiência mística irracional. Por exemplo, Palamas falava que a experiência mística que gerava a doutrina. Bom, então é isso. Esse vídeo foi baseado no vídeo do Trad Talk sobre os erros dos ortodoxos, de acordo com São Tomás. Obrigado a todos que assistiram, até mais.